profundidades diferentes. Então, você vai ter uma primeira camada que está um pouco mais superficial, a outra um pouco mais profunda, e a terceira vai estar mais profunda ainda. Então, você consegue ter diferentes, você pegar material de diferentes profundidades da córnea do paciente numa mesma placa, e você tem uma chance maior de ter um crescimento do micro-organismo. Então, a gente colhe 3 lâminas, sempre os meios sólidos. Então, o ideal, óbvio que nem sempre a gente consegue ter acesso a todos os meios de cultura, mas o ideal seria colher sempre um agar-sangue, agar-chocolate, agar-saburô. E aqui é esse esquema também foi cedido pela Cecília do Loft, Cecília Yu, que ela mostra essa ordem, né, esse slide, essa foto dela que eu adoro por isso, porque a gente faz sempre a primeira lâmina, depois a primeira fileira do agar-sangue, a primeira fileira do agar-chocolate, a primeira fileira do agar-saburô, depois a gente volta na outra lâmina, a segunda fileira do sangue, a segunda fileira do chocolate, a segunda fileira do saburô, depois volta, pode colher o meio líquido aqui no meio em algum momento, os meios líquidos que eu vou falar a seguir, depois terceira lâmina, e aí a terceira fileira de cada placa sólida, meio sólido. E por que isso? Porque aí você vai ter na placa profundidades diferentes. Então, você vai ter uma primeira camada que está um pouco mais superficial, a outra um pouco mais profunda, e a terceira vai estar mais profunda ainda. Então, você consegue ter diferentes, você pegar material de diferentes profundidades da córnea do paciente numa mesma placa, e você tem uma chance maior de ter um crescimento do micro-organismo. Lembrar que para semear, a gente semeia sempre na superfície com muito cuidado para não perfurar o meio de cultura. E aí aqui a cantameba é uma situação especial em que porque o meio de cultura utilizado para a cantameba é um meio que é enriquecido com E. coli, então a gente não leva, né, esse meio contaminado, entre aspas, para o consultório. Então, a gente quando colhe um paciente que a gente suspeita de acantameba, a gente envia o material nesse meio, que é a solução de salina de Page, ou então um meio de transporte bem simples, né, que nada mais é do que uma parte de soro fisiológico para 4 de água destilada num ambiente estéril, e você coloca isso aqui e envia para o laboratório, e aí o técnico no laboratório vai então pipetar, né, o material daqui de dentro do tubinho, e vai então semear no agar não nutriente ou no agar soja. Aqui no Brasil a gente usa o agar não nutriente mais do que o soja. E aí os meios líquidos, a gente tem o tioglicolato e o BHI. E aí aqui, assim, eu trouxe o seguinte: se não tiver acesso a todos esses meios, ou se a úlcera for muito pequena, tiver muito pouco material, pelo menos colher o agar-sangue, saburô se der, mas se não der, só o sangue, porque o fungo cresce no agar-sangue também, então se puder o agar-sangue e saburô, pelo menos ótimo, mas se não, dê preferência ao sangue. E sempre um meio líquido, né, se puder BHI, mas se puder os dois, BHI e tioglicolato, melhor ainda. Outras opções são o fio de sutura, né, então quando você tem um infiltrado muito profundo com epitélio íntegro, o fio de sutura é interessante, você entra, passa por dentro do infiltrado, sem, obviamente, penetrar na câmara anterior, né, mas você vai passar por dentro do infiltrado corneano e sair de volta, e esse fio que você passou, você vai cortar o fio e colocar no meio de cultura, na placa ou no meio líquido, e mandar para o laboratório. A biópsia corneana também é uma ótima opção nesses casos mais profundos, ou então em casos em que você tem 2 culturas já negativas, né, colheu uma vez, veio negativa, o paciente não está melhorando, você colhe de novo, veio negativa de novo, então parte para uma biópsia. E aí tem algumas técnicas, você pode utilizar tanto o trépano de Elliott, que é esse trepo da dermatologia, né, esse redondinho, que você pode trepanar a borda da úlcera, obviamente sem penetrar novamente em câmara anterior, você vai, né, tira esse fragmento e envia para o laboratório, ou realizar o que a gente chama de biópsia invertida, em que a gente faz um flap, confecciona um flap na córnea, levanta o flap, raspa aqui embaixo no infiltrado e depois volta o flap para o lugar de sutura. Isso aqui eu acho importante dizer, mencionar, porque assim, a interpretação dos resultados às vezes é muito importante, porque esse resultado, quando ele volta do laboratório, às vezes ele pode mais atrapalhar do que nos ajudar em alguns casos, né?
Então, a gente sempre lembrar que isso aqui eu sempre aviso ao paciente, porque o paciente, não tem nenhum paciente que vai entregar no laboratório o material e não volte para mim assim, doutora, mas o resultado só sai daqui a 3 semanas. Porque é a data limite que eles dão, né? Então, na verdade, eu explico que o crescimento bacteriano geralmente acontece em 48, 72 horas no máximo, a gente já vai ter um resultado, se for bactéria, né, se vier positivo, e que o fungo, ele cresce, demora mais para crescer, mas que eles só podem considerar negativo após 3 semanas. Então, não quer dizer que vai demorar 3 semanas, ele vai crescer antes, mas até 3 semanas tem que esperar para descartar essa lâmina e dizer que a cultura está negativa. E quando que a gente vai pensar que aquele agente que cresceu é o agente causador da infecção? Quando as colônias, elas crescem ao longo das linhas de inoculação. Então, a gente, para a córnea, é um padrão mundial, isso, internacional, essa convenção de fazer os Czinhos, né, para lesões de córnea. E quando então, os micro-organismos crescem, as colônias crescem ao longo da linha de inoculação, a gente sabe que você colheu do olho do paciente e semeou naquelas linhas, então aquilo ali muito provavelmente é o agente patogênico, principalmente se ele coincidir com o encontrado no grano. Se você tiver colônias isoladas que cresçam fora das linhas de inoculação, provavelmente isso é contaminação. E tomar muito cuidado com os meios líquidos, porque eles são meios enriquecidos e qualquer coisa cresce ali. Então, quando cresce só no meio líquido, não cresce nada no meio sólido, desconfiar de uma possível contaminação. Aqui, em relação à resposta clínica, né, que a gente estava até conversando mais cedo, sempre valorizar a resposta clínica. Então, se você começou um tratamento e aí veio do resultado do antibiograma do antibiótico dizendo que o micro-organismo é resistente ao antibiótico que você está usando, e o paciente estiver tendo melhora, não troque o tratamento, mantenha o tratamento, porque a gente sabe que as concentrações que eles utilizam no antibiograma são concentrações inibitórias mínimas que eles têm, os dados que eles usam são os dados de inibição, de concentração inibitória mínima do sangue, sanguínea, e a gente sabe que as concentrações que a gente alcança no olho, com colírio, são muito mais altas. A gente pinga colírio diretamente na lesão, de hora em hora, né? Então, a concentração alcançada é muito maior. Então, às vezes, o MIC que eles viram no laboratório o micro-organismo não é sensível naquela concentração, mas na concentração que a gente utiliza no olho, responde. Então, se tiver tendo resposta clínica, a gente não troca o tratamento, mantenha. Outros métodos, né? Então, a gente colheu, veio negativo, ou não tem acesso a laboratório, não consegue colher material, tudo bem. Tem outras formas da gente fazer diagnóstico. A biologia molecular, o PCR, aqui talvez seja até mais difícil, né? Menos comum ainda a gente ter acesso a isso, mas é um método mais sensível, mais específico e muito bom para quando se tem muito pouco material. A microscopia confocal também não é um exame, né, muito disponível, mas que também é fantástico, que identifica micro-organismos maiores, né, como fungos, acanthameba e nocardia. A gente consegue realmente ver aqui, como vocês veem aqui, são, né, as hifas, do fungo filamentoso, e aqui que é uma imagem que eu até tinha comentado mais cedo com o Pedro, com a Carol, de um paciente com uma úlcera, possivelmente por curva ulária. Essa imagem é do Ricardo Nozé, mostrando essa imagem bem característica aqui de fungo numa ceratite infecciosa que eu tratei.